Creia, Deus proverá. Deus proverá todas as coisas. Deus pode colocar a fé à prova e te pedir como pediu a Abraão. Deus pede o menino, mas não queria o sacrifício. Eu só queria saber se era exclusivo no coração de Abraão. Para sacrificar, preparado está o seu altar, e o cordeiro estava lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá um milagre para ti. Diga, Deus proverá quando mais puder te ajudar. Olhe para o céu. Deus socorro vem de lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá um milagre para ti. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu. O teu socorro vem de lá. Deus pode colocar a fé à prova. Cante comigo. E te pedir como pediu a Abraão. Deus pede o menino, mas não queria sacrifício. Eu só queria saber se era exclusivo no coração de Abraão. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar, preparado está o seu altar, e o cordeiro estava lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá um milagre para ti. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu. O teu socorro vem de lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá um milagre para ti. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu. O teu socorro vem de lá. Ouça. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. De novo. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá.
proverá. Essa porta vai Se se abrir. Deus proverá um milagre para ti. Deus Proverá. quando ninguém mais puder te ajudar, olhe para o céu. O teu socorro vem de lá. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, nós estamos aqui com mais uma live ao vivo pelo Facebook. Hoje é 30 de maio de 2020. Nesta noite nós vamos trazer uma palavra para o coração de cada um dos irmãos que está nos assistindo. Eu quero deixar aqui para os irmãos a paz, para todos os irmãos que estão nos assistindo, e uma boa noite para todos os ouvintes da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo de estar falando da palavra dEle. Louva a Deus pela vida de cada irmão que está assistindo essa live, os amigos que estão assistindo. Louva a Deus por esse canal que o Senhor assim preparou pelas redes sociais, para que nós possamos estar trazendo a santa palavra do Senhor. Louva a Deus pela vida de todos os obreiros da IPJVA que tem colaborado e tem nos ajudado nesta obra. Louva a Deus por todos os obreiros que trouxeram a palavra através desse canal do Facebook. Louva a Deus pelas jovens que no qual tem contribuído para que essas pregações ela tem chegado até os ouvintes da palavra de Deus. Louva a Deus pela vida da jovem Patrícia, a jovem Lil, que tem nos ajudado. Louva a Deus pela vida da pastora Maria, que trouxe as palavras, a missionária Marilu, a missionária Vandira, diaconisa Olinda, a diaconisa Soélia, o missionário Léo, o pastor Aníbal, todos aqueles que trouxeram a palavra, a jovem Maísa, que trouxe uma palavra abençoada, que Deus assim venha sustentar. Louva a Deus por todos vocês. Sou grata a Deus por ter vocês nesta igreja, por nome de IPJVA, sigla IPJVA. Quero dizer para todos vocês que sem vocês nós não fazemos nada. Sem vocês nós não façamos essa obra, não levamos adiante. Pela graça de Deus e pela misericórdia dele, nós estamos com essa igreja com as portas abertas, aí Matina, sede, no estado da Bahia, em Taboão da Serra, uma congregação. Mas nós não conseguimos fazer a obra de Deus se vocês assim não colaborar conosco. Louva a Deus pela vida dos irmãos da congregação de Taboão da Serra. Não vou falar o nome de todos, mas vocês sabem que nós assim amamos vocês em Cristo Jesus. A irmã Sueli, que está nos assistindo, a irmã Edilene, que Deus abençoe a todos, amém? Nesse momento, eu convido a amada igreja para nós fazermos uma oração, para dar o início da palavra do Senhor, neste momento. Eu peço a todos que levem a Deus em oração, para nós dar início à palavra, amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, ó Pai, eu me coloco na Tua presença, Senhor. Quero dizer que nesse momento eu sou barro, sou pó, sou cinza. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo, é um Deus de misericórdia, um Deus de benignidade, um Deus que assim possa alcançar a todos que estão assistindo essa live, aqueles também que não estão assistindo. O Senhor é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Neste momento, ó Pai, eu apresento a vida de todos os irmãos, ó Deus, da IPJVA, todos os cristãos da face da terra, Senhor, que o Senhor venha sustentar nas tuas poderosas mãos, que o Senhor venha guardar, venha livrar de todo mal. Senhor, meu Deus, eu te apresento, ó Deus, neste momento a nação brasileira. Deus, que o Senhor possa estar neste momento, ó Deus, com as tuas mãos sobre esta nação.
Te apresento, ó Pai, o chefe dessa nação. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha livrar de todo mal, Senhor. Que Ele possa estar conduzindo, Senhor, esta nação conforme o Teu querer, Senhor. Neste momento, ó Pai, que o Senhor venha visitar, Senhor, as famílias, ó Deus, que perdeu seus entes queridos, ó Pai, por esse vírus, Senhor, Covid-19. Deus, que o Senhor venha confortar os corações das famílias, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar visitando aqueles que estão, ó Deus, hospitalizados. Que o Senhor possa estar levantando do leito. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar erguendo, Senhor. Que eu possa estar pegando na mão, Senhor Jesus, e trazendo de volta. Deus de maravilha, Deus de poder. Eu apresento, ó Deus, a vida dos obreiros, Deus da EPJVA. Deus, eu apresento a vida, Senhor, de todos aqueles que estão assistindo essa live. Deus, eu te apresento, ó Deus, a vida, Senhor, de todos os amigos, ó Deus, que estão assistindo neste momento a Tua palavra. Senhor, eu quero Te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor, no qual o Senhor tem nos concedido, ó Deus, para estar pregando a Tua palavra. Quero Te agradecer em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amada igreja, neste momento vamos entrar na palavra. Eu peço, amada igreja, que aqueles que tiver as vossas Bíblias e quiser acompanhar a palavra do Senhor, eu peço à igreja que abre no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos estar lendo até o versículo 10. Traz como epígrafo a visão de um vale de ossos secos. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderá viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, Tu sabes. Então me disse: Profetize sobre estes ossos. E disse: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós os Espíritos e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso aos seus ossos. E olhei, e eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, e o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viverás. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Amados irmãos, a palavra de Deus que eu acabei de estar lendo aqui traz menção da palavra do Senhor referente à nação de Israel. Nós sabemos que é uma palavra muito conhecida. Muitos possam estar dizendo assim: mas que palavra, vale de ossos secos. Mas vamos ver o que o Senhor tem para dizer no coração de cada um nessa noite. A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel se encontrava em uma situação difícil em Judá. E o Senhor vinha sempre cobrando do povo de Israel que eles pudessem chegar mais próximo do Senhor. Mas o povo estava, muitos deles estavam com dúvida, muitos deles não entendia o que o Senhor Deus queria fazer. E o Senhor assim ordenou que o rei da Babilônia, por nome Nabucodonosor, levasse o povo de Israel cativo, para que o povo pudesse chegar mais aos pés do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o profeta Jeremias, que no qual o Senhor chamou ainda adolescente, porque ele vinha da linhagem
dos príncipes de Israel e da linhagem dos profetas. O Senhor assim viu no profeta Jeremias algo diferente e chamou ele para que pusesse falar da santa palavra de Deus para com o povo de Israel e para com o rei de Jerusalém. E de repente o Senhor chamou e falou para Jeremias. Jeremias falou assim: mas como eu só sou um menino, mal sei falar. E o Senhor chegou e falou para Jeremias, falou assim: olha, Jeremias, aonde que você for eu irei, aonde que você estiver eu também estarei. Quando você abrir a tua boca, eu colocarei palavra, para que você possa falar da minha santa palavra para com o povo de Israel, para que eles venham chegar até a mim. E o Senhor levantou o profeta Jeremias, que no qual sofreu muito. O profeta Jeremias sofreu várias retaliações, porque ele foi levantado para falar da palavra do Senhor, e ele teve que enfrentar o rei de Israel e falar algo da parte do Senhor. Mas o rei de Israel, por questões políticas e burocráticas, muitas das vezes ele não ouvia aquilo que o profeta Jeremias falava em público. Mas quando assim o pessoal que estava na frente dele se recolhia, aquele rei chamava o profeta Jeremias e falava o que Deus quis falar, qual que é a mensagem de Deus para comigo. E o profeta falava: olha, Deus manda que você chame o povo para o arrependimento, chama o povo para adorar o nome dele. E o rei assim falava: Jeremias, eu não posso fazer isso em público, porque eu tenho um nome a zelar. E o profeta Jeremias falou: a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Você querendo ou não, aquilo que Deus falou vai se cumprir. E ele sempre profetizava para com o povo de Israel. E uma certa vez ele estava juntamente no pátio profetizando. Chegou alguém e falou assim: olha, Deus vai levar o profeta por nome de Ananias. Deus vai levar o povo cativo para a Babilônia. Mas não, rei, pode ficar tranquilo, só vai ficar lá por 2 anos. O profeta do Senhor, que o Senhor levantou, falou assim: de onde você tirou esse negócio? Deus quer um conserto com o povo de Israel. De onde você tirou isso? Quem falou para você que o povo só vai ficar 2 anos? Ele falou assim: o anjo do Senhor falou. E ele pegou aquele jugo de madeira que estava sobre o pescoço do profeta e quebrou, jogou no chão. O profeta abaixou a cabeça e o anjo do Senhor se levantou, e ele com grande autoridade, ele falou assim: ó, se o que eu estou falando não vem da parte de Deus, que nada do que eu falei ao povo de Israel aconteça. Mas o que eu estou falando, se for Deus de Israel que está falando, com 7 meses você descerá. Todos olhou o profeta. E a palavra de Deus se cumpriu, com 7 meses se passaram. Aquele profeta Ananias, que não falava da parte do Senhor, veio a falecer porque falou algo que Deus não mandou. E a palavra de Deus vai nos dizer que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia. Mas antes disso, o Senhor Deus falou para o profeta Jeremias, falou assim: olha, Jeremias, o meu povo está indo cativo, o meu povo está indo preso. Ele teve uma conversa com o profeta Jeremias. Ele falou assim: mas fala para o meu povo levantar a cabeça, fala para o meu povo me adorar para onde eles estão indo. Por mais que eles estão indo para a terra estrangeira, mas eu estou com eles. Jeremias, fala com o meu povo que lá eles podem plantar, eles podem colher, eles podem fazer o que quiser, porque assim eu vou permitir, mesmo em terra estranha, mesmo no cativeiro, eu vou dar oportunidade para eles sobreviver. Fala para eles construir casa, fala para eles fazer jardim em volta das suas casas. Fala para eles que podem casar, eles podem casar lá. Por quê? Longa, Jeremias, mas eu não vou abandonar o meu povo. O que é que eu quero dizer com esta palavra nessa noite?
por mais que nós estamos exclusos nas nossas casas, mas Deus está conosco, Deus está do nosso lado. Cada manhã que nós levantamos, cada manhã que nós abrimos nossos olhos, o Senhor assim nos direciona o que nós devemos fazer. Deus jamais nos abandonará. A palavra de Deus vai nos dizer que junto dos cativos de Israel foram os príncipes de Israel. Foram ali o profeta Daniel, foi Miguel, foram os jovens Abidnego. E quando eles chegaram lá, por eles ser nobre de Israel, por fazer parte do principado ali de Israel, Nabucodonosor colocou eles juntamente ali do palácio. Mas de repente, Nabucodonosor teve uma ideia, que chamou os jovens ali e falou assim: olha, alguém vai ser representante do povo de Israel. E houve ali, vamos dizer ali, um certo confinamento entre os jovens de Israel e os jovens da Babilônia. E o rei começou a oferecer ali manjares, comidas, para que aqueles jovens que veio cativo de Israel, pudesse apresentar ao rei formoso, bem aparentado, que eles iam apresentar ao rei. E chegou ali um mordomo e falou assim: olha, o rei mandou alimentar vocês bem, porque vocês vão representar o povo de vocês, e ele quer que vocês comem tudo que tiver na mesa do rei. O profeta Daniel falou assim: olha, eu não vou comer não. Eu não vou comer do manjar do rei não. Porque assim como nós saímos da terra de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso falou que assim nos sustentava. E fez ali. E aquele jovem ficou por mais de 22 dias ali. Os príncipes de Israel, o jovem Daniel, profeta, ele se alimentava só de verdura. E ele chegou para o mordomo e falou assim: nós vamos se alimentar só de verdura. E você passa todos os dias, você vem nos olhar para nós, para que nós possamos estar na sua presença, para que tenha alguma diferença entre nós que estamos comendo verdura e os outros que estão se alimentando dos manjares do rei. E de repente, aquele mordomo percebeu que aqueles jovens que comiam todos os manjares que o rei oferecia, estava com uma diferença muito grande para com os jovens de Israel que só comiam verdura. Ou seja, o Senhor estava sustentando aqueles jovens. O Senhor estava sustentando porque aqueles jovens que estavam só se alimentando de verdura, ele estava mais com boa aparência. E quando foi apresentar na frente do rei, os jovens de Israel estavam com aparência diferenciada daqueles jovens da Babilônia. Por quê? A diferença era a comida? Não. A diferença era a presença de Deus na vida daquele jovem. A diferença era o chamado de Deus na vida do jovem. Quero dizer para você nessa noite que você é um escolhido de Deus, você tem um chamado de Deus. E quando você tem um chamado, você tem um brilho diferente. Eu creio que muitos de vocês que estão assistindo essa live têm chegado em lugares que ninguém conhece e de repente fala: você é cristão? Porque já aconteceu comigo. Quem é cristão carrega no rosto a marca da promessa. Quem é cristão carrega no rosto o brilho do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que eles apresentaram. E de repente aquele jovem começou a criar entre o povo da Babilônia uma certa inveja, certos ciúmes, porque os jovens começaram a se destacar. De repente o rei colocou Daniel para ser governador de 127 ali das províncias da Babilônia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Nabucodonosor se exaltou entre si e mandou construir uma estátua. E nessa estátua era bem grande, todo o povo que passava se inclinava para aquela estátua e adorava.
E o povo da Babilônia começou a perceber que os jovens de Israel, o povo de Israel, não adorava a estátua no qual Nabucodonosor colocou ali. Chegou até o rei Nabucodonosor e falou assim: olha, os hebreus não estão adorando a tua estátua. O que faremos? E de repente chegou até o rei e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte: aquele que não adorar a estátua que o grande rei assim levantou, que o grande rei vem jogar numa fornalha. Que o grande rei vem jogar numa fornalha ardente. E quando chegou, queria obrigar os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego a adorar aquela estátua. Eles falaram o seguinte: falou assim, eu só baixo a minha cabeça para adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu não abaixo minha cabeça para adorar estátua feita de bronze, feita de barro. Eu adoro Deus vivo, Todo-Poderoso. Aquilo enfureceu o rei. O rei falou assim: olha, aquece o forno ali 10 vezes mais do que o normal. E o rei sentou numa sacada do palácio para ver que lá de cima, onde que o rei estava, dava para ver lá dentro do forno ardente. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os soldados que pegaram aquele jovem para jogar no forno aquecido, a Bíblia vai nos relatar que quando aquele soldado trouxe aquele jovem, que quando chegou próximo ao forno, os soldados morreram, a quentura estava muito grande, e lançaram aqueles jovens amarrados lá dentro da fornalha. O que é uma fornalha, meus queridos? Era um lugar de execução. O que era a fornalha? Para muitos que não acreditavam em Deus, era o fim. Para muitos, tinha acabado. Aqueles jovens, eles entraram de cabeça erguida. E a palavra de Deus vai nos dizer que ficou lá dentro. E a Bíblia vai nos dizer que quando o rei olhou, estava andando o jovem e tinha mais um. A Bíblia vai nos relatar que o rei falou assim: olha, mas quantas vocês jogaram na fornalha? Não foram 3? Sim, foram 3. Mas como pode esse negócio? Eles estão andando dentro da fornalha. Crente é diferenciado. Aquele que crê em Deus tem algo extraordinário na vida. Talvez você pode estar falando nessa noite: ah, Senhor, chegou o fim. Eu não sei qual que é o deserto que você está enfrentando. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está passando. Mas quero te dizer nessa noite que somente creia, porque o Deus está ao seu lado para te dar a vitória. E de repente, quando o rei falou assim: olha, tem 4. Tem um com a fisionomia igual ao Deus Todo-Poderoso. E o rei mandou chegar e falou: ó, vai até o forno e tira de lá de dentro, porque eles estão mandando, nada aconteceu. A Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor estava ali dentro daquela fornalha. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que por mais que você não veja, por mais que você não enxerga, Deus está do seu lado. O Espírito Santo de Deus está acolhendo as tuas lágrimas. Por mais que você fale assim: ah, Senhor, ninguém me ouve, eu estou sozinho, ou estou sozinha. Ah, Senhor, eu estou passando por essa situação e nada resolve, nada muda. O Espírito Santo Consolador está do seu lado todos os momentos da sua vida, da sua trajetória. Deus não te chamou para você perder essa batalha. Deus não te chamou para você ficar envergonhado. Deus não te chamou para você ser um derrotado. Deus te chamou para você ir morar no céu. E quem vai morar no céu é somente os que são chamados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você é uma pessoa escolhida. A palavra de Deus vai nos dizer que muitos são chamados e poucos escolhidos. Você foi escolhido, querido, para ir morar no céu. Você foi escolhido para viver uma nova vida, uma vida eterna. A palavra de Deus vai nos dizer que o rei mandou tirar lá de dentro. E quando eles saíram de lá de dentro,
A Bíblia vai nos relatar que nenhum fio de cabelo se tostaram, ou seja, nem enfumaçou. Não tinha, sabe, como eles andou dentro daquela fornalha e nada aconteceu. Mas o povo de Israel, depois de que saiu aquele jovem, todo mundo começou a crer no Deus de Israel. Falou assim: o Deus dos rapazes é um Deus poderoso. O Deus do povo de Israel é um Deus diferenciado. O Deus dos hebreus é um Deus que livrou eles da fornalha. E quem é esse Deus, querido? É o Deus que você serve. É o Deus que você decidiu falar assim: eu vou adorar a Deus. Vou adorar a Cristo Jesus. É o mesmo Deus que livrou aqueles jovens daquela fornalha. É o Deus que está do seu lado nesse momento difícil que você está vivendo. Deus não mudou. Deus está todos os momentos do seu lado. Na hora que você acha que ninguém está do seu lado, Deus está colhendo as tuas lágrimas. Só que existe um processo, e nesse processo é de amadurecimento, de fortalecimento. Existe um processo que nós temos que passar. Porque aí muitas das vezes fala assim: ah, eu estou no deserto. Mas o deserto, querido, é lugar de resistência. O deserto é onde que você vai ficar mais forte. É onde que você vai cada dia mais aprender da parte do Senhor. Você pode falar assim: ah, pastor, mas como esse negócio? Eu não quero viver isso. Mas se Deus te escolheu, você vai sair vitorioso desse deserto, dessa situação que você vive. Você vai sair vitorioso. No deserto você aprende a viver com pouca água. No deserto você aprende a viver com pouca comida. No deserto você aprende a viver com sol quente. No deserto você aprende a ter estratégia da parte do Senhor. No deserto você aprende a lutar. No deserto você aprende a guerrear contra o inimigo. No deserto você aprende a ouvir. No deserto você aprende a se calar. No deserto você aprende a orar mais. No deserto você aprende a clamar a Deus. No deserto você aprende todas as estratégias de guerra. Quero falar para você que por mais que você acha que o seu inimigo está triunfando sobre você, não está. É só o que você acha. Existe uma situação chamada justiça de Deus. E Deus, ele é justo, ele é correto. Por mais que você fale assim: ah, Senhor, a pessoa fez isso comigo, por quê? Mas existe uma questão chamada consciência. E é dentro da consciência do ser humano que Deus trabalha. É quando a pessoa coloca a cabeça no seu travesseiro e de repente lá ele começa a memorizar todas as situações. Da mesma forma que você está em uma situação difícil, você começa a pensar, a pessoa que te fez o mal também começa. Existe ali uma cobrança da parte de Deus na mente da pessoa. Não tem um dizer que fala assim: é só a pessoa e Deus. É nesse momento que a pessoa fica livre. Deus é justo. No deserto você aprende a ser forte. O povo de Israel estava cativo. E o povo de Israel ali, muitas das vezes, plantou o rei Nabucodonosor, porque vinha da parte de Deus, tinha um certo carinho pelo povo de Israel, apesar de ter levado cativo. O rei Nabucodonosor cuidava do povo de Israel. Muitos deles comiam na mesa do rei Nabucodonosor. A palavra de Deus vai dizer que o rei de Israel foi vindo também cativo juntamente com o povo de Israel. E ele se alimentou na mesa do rei Nabucodonosor até o dia da sua morte. Ele cuidou. Mas por que eu estou falando isso? Não era inimigo, sim. Mas quando Deus ordena, até o seu inimigo tem que te ajudar, porque Deus assim ordena. Nabucodonosor era um inimigo do povo de Israel, mas ele cuidava porque era a ordem de Deus. Talvez no íntimo dele, ele não queria fazer aquilo, mas era obrigado porque Deus assim ordenou. Deus assim ordenou.
E quando Deus ordena, querido, a tua vitória, ninguém vai impedir o trabalhar de Deus na sua vida. A palavra de Deus vai nos dizer que o profeta Ezequiel, ele vivia juntamente do rio Quebar. A palavra de Deus vai dizer que ele ficava no rio Quebar e Deus assim usava ele para as grandes visões para o povo de Israel. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus usou ele em várias visões. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus levava ele em Jerusalém, porque o tempo já tinha se passado, os anos estavam se passando, mas Deus assim levou, meus queridos. O povo de Israel não foi abandonado para a Babilônia. Foi 5 príncipes, pessoas intelectuais ali, para coordenar e juntar o povo de Israel para não deixar ali. Mas o povo de Israel estava triste. O povo de Israel estava sem um lugar para adorar. O povo de Israel estava sem um lugar para clamar a Deus. E a Bíblia vai nos relatar que o povo de Israel, aqui, faz menção da palavra do Senhor no capítulo 37, que o povo de Israel estava como se estivesse num vale de ossos secos. Essa pandemia nos trouxe uma situação que o mundo não esperava. Quem era que ia esperar que a nossa igreja, as igrejas da terra estarão fechadas? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós estamos vivendo um momento difícil que o mundo está passando. Quem é que ia esperar no Brasil, que é um país laico, que as igrejas estão com as portas fechadas? Quantos cristãos estão dentro da sua casa chorando, querendo ir para a igreja adorar o nome do Senhor? Eu estou com saudade da nossa igreja. Eu estou com saudade dos cultos pentecostais da nossa igreja, que no qual o Senhor falava através da palavra, o Senhor falava através das profecias. E eu sei que os irmãos também estão com saudade de ouvir a palavra do Senhor no nosso templo, na nossa amada igreja PJVA. Quantos irmãos aí no Brasil que está querendo adorar o nome do Senhor? Eu te falo que o povo de Israel estava na Babilônia cativo. Espiritualmente falando, nós estamos numa situação também que nós não podemos fazer nada. Nós queremos adorar, mas nós não podemos ir lá na nossa igreja, abrir as portas e adorar. Nós não podemos adorar, porque nós temos que respeitar os decretos dos governantes municipais, estaduais e federais. Por mais que alguns governantes falem assim, a igreja, ela entra como serviço essencial, mas existe uma organização mundial que impeça que nós adoramos ao Senhor. E o povo de Israel estava numa situação, espiritualmente falando, em declínio espiritualmente falando. E o Senhor assim ordenou o profeta Ezequiel, falou assim: Ezequiel, se levanta que eu vou te levar em uma visão. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus assim levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, que aquele vale de ossos secos representava a vida espiritual do povo de Israel, porque era um povo que adorava, era um povo que clamava, era um povo que jejuava, era um povo que fazia o jejum do Equipur. O que é o jejum do Equipur? Que é feito ao mês de setembro e muitas vezes cai no mês de outubro, que eles jejuam 3 dias direto. Eles não podiam fazer, eles não tinham onde adorar o Senhor. Lá na Babilônia, lá no deserto não tinha templo, lá no deserto não tinha aonde que eles adoravam, aonde que eles clamavam. E o que eles faziam? Só tinha os príncipes falando assim: olha, Deus vai nos resgatar desse lugar. Deus assim falou que com 70 anos Ele vai nos levar de volta para a nossa terra. E eles acreditaram, queridos. Eles acreditaram. Muitas das vezes você pode estar falando assim: ah, acabou. Quem disse que acabou? Quem disse que Deus vai te chamar, vai lá assim, ó, vem me servir, vem me adorar, só que agora você vai passar por um deserto e você vai se virar. Não. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus levou o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos. E quando a palavra de Deus vai dizer que quando chegou, estava ali naquele vale de ossos secos, no vale. E quando ele olhava ao redor daquele vale,
estava ali ossos sequíssimos, querido. Ossos secos é diferente. Mas qual a diferença de osso seco com osso sequíssimo? Os ossos secos, quando se quebra, lá dentro tem um negócio chamado medula. E muitos lugares falam tutano, né? O tutano ainda está engordurado. Por quê? Porque não está totalmente seco. E o profeta via como sequíssimos. Ou seja, não tinha vida, não tinha mais o que fazer. E Deus falou assim para o profeta Ezequiel: poderá assim viver esses ossos, filho do homem? E o profeta olhando para, nesse momento, Deus lhe falou assim: só tu sabes, Senhor Jeová. Então profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetiza. E começa a profetizar vida sobre esses ossos. Quero dizer para você nessa noite: profetiza dentro da sua casa. Profetiza você nessa quarentena que já está indo para 60 dias. Profetiza dentro da sua casa. Profetiza aquilo que está te afligindo. Você profetiza. Se você não puder profetizar frente a frente com o teu obstáculo, você entra dentro do seu quarto e profetiza dentro da sua casa e fala assim: eu vencerei em nome do Senhor Jesus. Quero dizer para você, queridos, que o profeta chegou e começou a profetizar. Poderás viver se só tu sabes, Senhor Jeová. E ele começou a profetizar. E a palavra de Deus vai nos dizer que houve um ruído muito grande e começou a juntar ossos sobre ossos, querido. Quando Deus quer, Deus traz à existência aquilo que não existe mais. Quando Deus assim ordena, aquilo que para você já acabou, Deus traz e mostra para provar para você que Ele é Deus na tua vida. Aquilo que para você não existe mais, Ele vai trazer a existência e vai mostrar para você, vai falar assim: está aqui, ó. Vou mostrar para você que eu sou Deus na tua vida. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando o profeta começou a profetizar, começou a ter um rebuliço muito grande, daqueles ossos, um barulho muito grande, ossos se juntando aos seus ossos. E a palavra de Deus vai dizer que o profeta ficou e falou assim: Deus falou mais uma vez, profetiza, que possa vir carne e nervo sobre esses ossos. Até então ele profetizou, pode criar vida, e aqueles ossos chegou e se ajuntou, cada um no seu devido lugar, porque Deus assim deu uma ordem. Deus assim deu uma ordem. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que a tua vitória já está assinada. A tua vitória vem da parte do Senhor Jesus, e o Senhor já decretou. Basta você crer que Deus vai conceder a vitória na tua vida. Aí você fala assim: deserto, eu estou nessa quarentena, estou dentro de casa, não tenho mais o que fazer. Vou te dar alguns exemplos da palavra do Senhor, de alguém que foi para o deserto e saiu de lá vitorioso. A palavra de Deus vai dizer que quando Jacó estava regressando da terra de seu tio Labão e estava tendo um encontro, ia se encontrar com seu irmão Esaú, porque existia um conflito há 20 anos atrás de perseguição de Esaú para com Jacó. E de repente Jacó estava onde? No vale de Jaboque. E Jacó estava no vale de Jaboque. Jacó estava sem saída. E de repente Jacó falou assim: o meu irmão vai me destruir, a mim e a toda a minha família. O anjo do Senhor apareceu para Jacó no vale, tá, querido? Foi no vale, não foi numa planície, não foi num oásis, não foi em lugar que favorável, não. Era um vale chamado Jaboque. E quando ele estava no vale de Jaboque, o anjo do Senhor apareceu, e a Bíblia vai nos relatar que ele começou a ter uma luta corporal com aquele anjo. E o anjo falou assim: eu preciso ir, Jacó. Só vai depois que você me abençoar. Era um vale. E de repente Jacó saiu do vale de Jaboque vitorioso. O anjo virou e falou para ele assim: qual é o seu nome, Jacó? A partir de hoje você vai se chamar Israel. Jacó saiu dali vitorioso, querido. Outro exemplo, a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Davi, ele ficou por 10 anos esperando assumir o trono de Israel. Ele ficou 10 anos sofrendo perseguição,
de Saul. E a palavra de Deus vai dizer que ele entrou num vale chamado Caverna de Adulão. O rei Davi estava na caverna de Adulão. E nessa caverna de Adulão, queridos, tinha 400 homens destruídos. Destruído financeiramente, destruído moralmente, sem nenhuma expectativa de nada. E a palavra de Deus vai nos dizer que o rei Davi ficou lá por 6 meses dentro da caverna de Adulão, escondido ali, por quê? Porque não tinha, estava sendo perseguido, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles 400 homens, que para a sociedade não valia nada, preste atenção, aqueles 400 homens, que para a sociedade já tinha chegado ao fim, de repente Deus levanta um homem por nome de Davi e resgatou ele de lá de dentro e saiu. A Bíblia vai nos relatar que ele saiu de lá de dentro vitorioso, querido. Foram 6 meses que eles estavam ali dentro daquela caverna e saiu de lá vitorioso. A Bíblia vai nos relatar que o rei Davi saiu, aqueles 400 homens se tornaram os 400 valentes de Davi. Foi homens que saíram de lá para vencer. Tem um processo na nossa vida que muitas das vezes nós achamos que é de humilhação. Mas quero dizer para você nessa noite que os humilhados serão exaltados. Aquele que de repente está te humilhando, o Senhor vai colocar você sobre uma posição que ele não vai entender, mas como estava derrotado. Quem disse que estava derrotado? Quem disse que o povo de Deus será derrotado? Quem é que falou que o povo de Deus não vai ter vitória? Quero dizer para você nessa noite que a tua vitória está vindo. Só basta você crer. Porque a Bíblia vai nos dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé que o Senhor vai te dar vitória. A palavra de Deus vai nos dizer que ainda há esperança para a árvore cortada. Por mais que você olhe para o horizonte e você não vê nada. A árvore cortada, ela só tem um tronco cortado ao meio e está ali. Se a Bíblia nos refere que ainda há esperança para a árvore cortada. Sabe por que a esperança para a árvore cortada? Porque cortou o tronco, cortou o caule, mas não cortou as raízes. Você tem raiz e a sua raiz está firmada no Cristo Jesus. Você tem raiz e ninguém vai arrancar aquilo que o Senhor plantou no teu coração. Ninguém vai arrancar aquilo que Deus determinou para a tua vida. Se você tem raiz, é só uma questão de tempo para você começar a brotar, para você começar a dar fruto, para você pregar, para você profetizar, para você louvar. É questão de tempo. É só mudar a estação. Mudar a estação. De repente aquele que estava em uma quarentena por causa do coronavírus, o Covid-19, de repente quando acabar vai sair louvando, profetizando, pregando, anunciando a boas novas, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E muitos vão olhar e falar assim, nossa, aquela é uma crente mesmo, aquele é crente mesmo. Por quê? Porque você é escolhido. E quando você é escolhido, Deus assim fará algo na tua vida extraordinário. Para as pessoas que te conheciam antes, vão dizer, mas não era? Sim, era, mas agora é. Era, ficou no passado, agora eu sou servo do Deus Altíssimo e estou aqui para anunciar as boas novas de Cristo. Voltando para a palavra, já estou terminando. A palavra de Deus vai dizer que o profeta começou a profetizar. E aqui juntou ossos sobre os ossos. Era um vale de ossos secos que não tinha. Mas como aos olhos humanos, aos olhos carnal, ninguém via nada, ninguém via saída. E de repente, quando chegou, ele começou a profetizar, juntou. A palavra do Senhor vai dizer que Deus falou para o profeta, falou assim, ó, profetiza para que venha nervo e carne sobre esses ossos. A palavra de Deus vai dizer que juntou ali e começou a criar nervo, começou a criar ali pele sobre aqueles ossos secos. A palavra de Deus vai nos dizer, era osso sequíssimo, querido. Era algo que para a sociedade, para o povo, não tinha mais o que fazer. E quando o profeta assim profetizou,
E ele sempre mencionava: só tu sabes, Senhor Jeová, porque é Deus que sabe mesmo. É Deus que sabe de todas as coisas das nossas vidas. E de repente ele foi profetizando. Primeiro juntou os ossos, de repente começou a criar nervos sobre aqueles ossos secos. Aí de repente ele profetizou, começou a criar pele. E de repente já estava ali todo mundo criado ali. Já estava junto, já estava formado, já estava pronto, já estava preparado. Mas faltava algo. Faltava a Deus chegar e soprar nas narinas e falar o seguinte: agora vai falar do meu nome, vai profetizar. Existe uma preparação. O profeta falou para Deus assim: está tudo aí já. O profeta ficou, eu creio que ficou ali admirado com os feitos de Deus naquele lugar, trazendo para os dias de hoje. Você já imaginou o que Deus vai fazer na tua vida? O que Deus vai fazer no Brasil? O que Deus vai fazer no mundo depois dessa pandemia? Porque Deus trouxe o povo da terra para voltar para Ele e clamar. Eu acho que, não tenho certeza que os cristãos já clamavam, mas Deus quer uma transformação, inclusive da igreja na terra. Deus quer uma mudança. Deus quer uma restauração do primeiro amor. Deus quer que nós sejamos cristãos, como a Bíblia nos refere em João 24, em espírito e verdade, um verdadeiro adorador. Nunca clamou a Deus como nesse tempo de pandemia. O povo voltou. No início dessa pandemia no Brasil, você via pessoas clamando e adorando nas ruas, nas praças, clamando a Deus. Esse clamor não parou. As pessoas estão dentro das suas casas clamando e adorando o nome do Senhor. E de repente faltava ali, o profeta falou assim: olha, Senhor Jeová, está tudo aí, mas está tudo no chão. Tudo bonito. Já está todo formado. Os ossos agora já não é mais ossos, agora já é um corpo que está aí. Já está tudo formado, pele, já está tudo formado, já está tudo bonitinho. Mas falta algo. Falta algo. Falta a presença. Falta a presença de Deus. O Espírito, falta o Espírito. E de repente Deus falou assim: filho do homem, profetiza sobre esse exército o Espírito, que se possa reviver. Agora é a questão do início. Poderás viver esses ossos? Já tinha chegado no processo final. E Deus assim falou: profetiza, filho do homem, para que o Espírito entre nesses corpos e possa reviver, e possa trazer vigor, e possa falar de volta. A palavra de Deus vai nos dizer que o profeta profetizou, e a palavra de Deus vai dizer que houve um rebuliço muito grande, um vento impetuoso, e veio ali o Espírito. E de repente o Espírito entrou. O Espírito, querido, é algo que vem da parte de Deus, é algo que vem do céu. Quando entrou ali, a palavra de Deus vai dizer que aqueles ossos se levantaram, aqueles esqueletos que não tinham vida se colocaram sobre os seus pés, e de repente se formou um exército inumeroso. Por quê? Porque Deus trouxe renovo para aquele povo. Deus restaurou a vida espiritual do povo de Israel de novo. Deus colocou tudo sobre o seu devido lugar. Ou seja, na sua vida não vai ficar como está. O Senhor transformará aquela área que você pede. O Senhor entrará com providência naquilo que você deseja. O Senhor vai prover na tua vida financeira. O Senhor vai prover na tua vida sentimental. O Senhor vai prover na tua vida conjugal. Somente creia, porque o diabo não vai ficar achando que vai te vencer, porque Deus já decretou a sua vitória. O profeta Daniel passou a noite nas covas do leão. Passou a noite na cova do leão. Lugar que não tinha mais jeito para ele. Todos que caíram naquela cova ali não tinha nem o que falar no outro dia, porque não existia, virava comida de leão. E a palavra de Deus vai nos referir que o rei Dário não dormiu de noite. O rei Dário não dormiu de noite. E quando de repente chegou, o rei Dário chegou logo pela manhã e falou assim: Daniel, você está aí?
Sim, meu rei, grande rei, eu estou aqui porque o Senhor me livrou dos leões. Você vai dizer, depois que passar essa quarentena, você vai dizer: o Senhor me sustentou na minha casa, eu não sei como, mas o Senhor me sustentou. Você vai dizer o seguinte: eu não sei o que eu fiz, porque nós não fazemos nada, mas o Senhor proveu aquilo que estava faltando, o Senhor proveu aquilo que eu achava que eu não ia conseguir, o Senhor proveu. O Senhor trouxe à existência aquilo que já tinha ido embora. Aquilo que o vento levou, o Senhor trouxe de volta. O vento que leva é o mesmo vento que traz, tá, querido? Talvez você fale assim: acabou. O mesmo vento que leva é o mesmo vento que traz de volta. O mesmo vento que espalha é o mesmo vento que Deus assopra e une de novo. O mesmo vento que de repente se separa é o mesmo que Deus ordena um vento mais forte ainda e une tudo de novo e coloca sobre ali no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo teto. É o mesmo vento, o mesmo Deus ordenado por Deus. Falei para a igreja aí vários exemplos de ponto final, que os homens de Deus são vitoriosos de lá de dentro. Mas vamos falar aqui para nós finalizar. Lázaro de Betânia, para Marta e Maria. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele era o homem da casa, ele cuidava. Mas se o Senhor estivesse aqui, Senhor, ele não teria morrido. Ele era o provedor, Senhor, da casa, e de repente ele não está mais aqui. A Bíblia vai nos relatar que Marta ajoelhou nos pés de Jesus e Jesus chorou, queridos, tá? Jesus teve compaixão de Marta naquele momento. Jesus chorou. E de repente ali, aqueles homens que estavam ali, os fariseus estavam ali, falou assim: como ele amava esse Lázaro, né? Ele chorou, rapaz, olha. Jesus chorou. Jesus mudou? Não. Jesus está contigo, chorando juntamente com você, te consolando. O Espírito Santo Consolador está do seu lado. Aí de repente Marta se levantou assim: ah, mas ele há de ressuscitar. Marta falou assim: Senhor, no dia do juízo. Aí avisaram para Maria, Maria veio correndo, falou a mesma frase: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Acabou. Estava tendo ali uma situação difícil. Já está 4 dias lá dentro da tumba. Sabe, Senhor, muitas das vezes o Senhor passava na nossa casa, que Jesus ia lá na casa de Lázaro, Marta e Maria. E quando o Senhor ia lá, que a gente tomava, sabe, comia pão, Lázaro estava sempre ali. E Lázaro sempre feliz. Hoje ele não está aqui mais. Jesus falou assim: aonde que está? Aonde que está? Ah, Senhor, mas já cheira mal. Ah, Senhor, não tem mais jeito. Quantos vai dizer para você: deixa para lá que acabou? Que acabou o quê, rapaz? Quantos vai falar para você assim: não adianta mais, isso já não tem mais o que fazer? Jesus só falou assim: aonde está? Eu quero ver. Eu quero chegar próximo, eu quero contemplar, eu quero ver onde está. Jesus não desiste de você, querido. Jesus jamais desistirá de você. Jesus jamais desistirá da sua causa. Você fala: eu estou sozinho, mas não está. Jesus está do seu lado. Ele quer ver até o final, para você chegar e falar assim: bendito seja o nome do Senhor. Ele prometeu e Ele cumpriu na minha vida. Ele vai cumprir aquilo que você deseja. Tudo aquilo que você deseja, Ele vai cumprir na sua vida. De repente, quando chega, está lá a tumba com uma enorme pedra na frente. E Jesus chega e fala assim: tire a pedra. Tire a pedra. No início da palavra eu falei que no deserto você aprende a ouvir mais do que falar. Você aprende a curvar. Você aprende a clamar. Clame. Não precisa ninguém te ouvir você clamando. A palavra de Deus vai nos dizer que você entra dentro dos seus aposentos e clama em portas fechadas, porque Deus do céu assim está ouvindo a tua oração. Jesus falou assim: tira a pedra. Senhor, mas para que isso? Como pode?
Jesus só deu uma ordem e falou assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. A Bíblia vai nos dizer que saiu estourando tudo, que ele estava amarrado as mãos, estava amarrado o queixo. De repente Jesus falou assim: desata as mãos e os pés dele. Não importa de onde veio o teu milagre, o que importa é que Jesus assim decretou. Imagina, Lázaro estava há 4 dias, já não existia mais, e de repente Lázaro chegou até fora daquela tumba, amarrado. Como que ele vinha amarrado? Não, Jesus trouxe a existência. Jesus trouxe a existência de todas as coisas. E de repente Jesus só falou assim, ó: desamarra ele, porque ele está no meio de vós. Palavra final para Jesus, meu amigo, não existe não. Para Deus não existe palavra final não. O médico pode falar assim, ó, acabou. O seu advogado pode falar assim, acabou. A tua parentela pode falar, acabou. Mas de repente Deus traz à existência tudo aquilo que era a situação de humilhação, vai ser dupla honra na sua vida. Aquilo que estava te humilhando, Deus vai te exaltar, porque Deus não vai deixar você humilhado na frente daquele que quis te humilhar. Deus vai colocar você de pé e muitos vai ter que enxergar o trabalhar de Deus na tua vida. Porque Deus é Deus. Ele promete, Ele cumpre. Estou terminando, vou fechar a Bíblia. A palavra de Deus vai nos dizer que o profeta profetizou e houve um rebuliço muito grande, e Deus colocou sobre aquele exército um grande exército, e de repente começou a adorar o nome do Senhor com o Espírito. Ou seja, o povo de Israel começou a orar, o povo de Israel começou a clamar no cativo, porque já estava chegando o momento deles voltar para Israel. A Bíblia vai nos dizer que comitivas e comitivas foram preparadas e foram indo preparar o lugar de volta. Quando eles voltaram para Israel, a Bíblia vai nos relatar que Esdras, que era um homem de Deus, escriturário ali, voltou e começou a construir o templo de Israel. O templo que no qual Nabucodonosor foi destruiu. Quando ele chegou lá, ele começou a construir sem muito recurso. Eles construíram de volta sem muitos poder aquisitivo. E a palavra de Deus vai nos dizer que a felicidade daqueles homens estava sobre os seus rostos. A felicidade deles era tamanha que todos que passavam via que aqueles homens estavam felizes. Ou seja, você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a clamar a Deus. O Senhor vai te dar vitória. Quando eles construíram ali sem recurso, a Bíblia vai nos dizer que Deus assim falou: a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Ou seja, porque eles passaram 70 anos no cativo. E quando se referia à glória da segunda casa, estava se referindo ao templo de Salomão que foi destruído. E de repente Esdras colocou de volta e o povo de Israel começou a adorar. Está acabando essa quarentena e nós vamos voltar para dentro dos templos de adoração. Nós vamos voltar para dentro dos templos para aclamar. Nós vamos voltar para, ter aquela comunhão em Cristo Jesus, todos nós juntos. Deus deu vitória para o povo de Israel. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos nessa noite. Que o Senhor venha guardar todos vocês. Que o Senhor venha dar vitória a cada um. Como eu falei no início da live, louva a Deus pela vida de cada um que assistiu essa live. Louva a Deus pela vida de cada visitante que ouviu a palavra do Senhor através dessa live. Neste momento, louva a Deus pela vida dos obreiros da EPJVA. Louva a Deus pela existência de todas as igrejas na terra. Que Deus assim abençoe a todos e fica na paz do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração para dar o término dessa palavra neste momento, amém? Vamos levar a Deus em oração. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez eu me coloco na Tua presença, Deus, em oração. Quero Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de adorar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem suprido, ó Pai, para com o Teu povo. Muito obrigado, Deus, que o Senhor tenha livrado o Teu povo, livrado a Tua igreja. Obrigado, Senhor, que por mais que esteja em tempos difíceis, o Senhor tenha guardado o Teu povo e tem sustentado.
Deus, neste momento, ó Pai, eu quero entregar, ó Pai, todos aqueles que ouviram essa live, Senhor, e toda a tua igreja nas tuas mãos. Que o Senhor possa estar guardando as famílias, que o Senhor possa estar livrando, que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Neste momento, ó Pai, eu quero te agradecer, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.